Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O amor perfeito lança fora o temor. Tive no fim de semana, logo antes do Natal, lá no Rio de Janeiro, visitar meus pais, por ocasião do Natal. Minhas irmãs estiveram lá, quase todos os meus sobrinhos também. Celebrei a missa para eles lá na paróquia, domingo de manhã, na paróquia onde eu cresci, na Gávea, no Rio de Janeiro. E antes de ir fui no sábado, voltei no domingo, dormi lá na casa deles. Antes de ir para a missa, depois teve o almoço, que era o evento de reunião familiar, logo depois da missa. Estava fazendo a minha oração até antes do café da manhã. E tem uma peculiaridade lá, o apartamento onde moram os meus pais, que foi onde eu cresci, que os quartos dão para o fundo do terreno do apartamento. É o único prédio na rua, em geral as ruas são só casas. E tem um desnível, meus pais moram no 3º andar, só que o vizinho de trás, ele tem um desnível que ele está um pouco abaixo só do 3º andar, porque é um pouco já entrando na encosta. E é bonito assim, a janela do meu quarto lá é pro mato, abre para o mato, já meio que começa a Floresta da Tijuca. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas tem, dividindo a zona sul da zona norte, tem a Floresta da Tijuca, onde está o Corcovado, o Pico da Tijuca, Então ele mais ou menos já começa, e ainda que não é propriamente, ainda é uma casa do Roberto Irineu Marinho, um cara lá da Globo, que inclusive é o vizinho de todos os caras da rua, dão na parte de trás para a casa dele. Você nem vê a casa dele, é só o mato lá, dá para ver um caminho subindo lá para casa. Então no final da oração, fui ali olhando para fora, para aquele verdão ali, do rio e bonito, e me vi imaginando ali, será que se eu pulasse, porque tem a janela, tem um vão que dá lá no estacionamento, então 3º andar mais ou menos alto, e o terreno da outra casa, sei lá, está uns 2, 3 metros abaixo, e o vão tem também isso, uns 3, 4 metros, Então eu fiquei olhando, se eu pulasse, sei lá, tivesse aqui um assassino, um ladrão, tivesse que pular, fugir, será que daria, Então talvez se eu pisasse, eu não sei se vocês têm esse problema, eu tenho, da imaginação, que eu vejo uma árvore, se eu fico bobo, eu começo será que dá para eu subir? Se eu ponho o pé ali naquele galho, acho que toma impulso. Essa a imaginação, a minha pelo menos é assim. A imaginação tem um pouco essa função de você antecipar coisas meio inusitadas, A criatividade vem um pouco daí, Então eu começo a imaginar umas coisas que, sei lá, nada a ver, não pretendo escalar para já aquela árvore, Mas você antecipa até as emoções. Então, eu me vi imaginando, acho que poderia agarrar naquele galho, mas acho que melhor seria eu não agarrar, seria pular e deixar o corpo cair. Mas eu podia me machucar num galho que podia. Comecei a me sentir até meio vertigem, sabe? Nossa, o medo, Aí me dei conta do que estava acontecendo, que até aí foi algo involuntário, essa imaginação. Eu falei, cara, quantas milhares de vezes, quem sabe, eu já me imaginei olhando para essa janela onde eu crescia naquele quarto, imaginei pulando esse vão aqui, se daria ou não, e sentindo, assim, inutilmente esse medo, porque não está nos meus planos pular, não faz sentido, fazer isso, Mas depois me veio uma vozinha como que dizendo, olha, não é bem assim, na verdade você pulou, você deu o pulo, E no sentido de que, olha, sei lá, saí, daqui desse quarto, do conforto da casa dos meus pais e me lancei na vida. E algo que todos nós temos que fazer isso na vida. Não sei, quando você abraça uma vocação, quando mesmo, não sei, o casamento, ou a entrega a Deus, no meu caso, sempre implica um lançar-se,
sair do conforto lá da mamãe e do papai e pular meio no vazio, assim, porque, bem, tudo que pode dar errado num casamento, né? Tudo que pode dar errado também no sacerdócio, né? Não é pouca coisa, né? Mas é assim que você vai abraçar a tua vida, né? Vencendo o vão, pulando, atravessando o vale da zona da morte, né? Vencendo o teu medo. Isso que vai fazer com que a nossa vida vale a pena, seja uma vida de verdade, né? Se a gente não fica travado pelo medo. E me parece bom pensar nisso agora, né? Nessa primeira meditação do ano, primeira meditação aqui da Casa Nova, né? E se lançar-se, não se barrar pelo medo, né? Terminei essa semana esse livro Geração Ansiosa, Jonathan Haidt, um livro que fez bastante sucesso no passado, sobre, eu acho que vai ser uma nova pauta assim, para a educação. Em todos os estudos, é muito científico, muito interessante. E no meio das 1000 pesquisas que ele cita, que são, se não 1000, sei lá, centenas, acho que serão, ele cita alguns casos pessoais, que cientificamente não é que tem tanto valor, mas assim, em termos de, pelo menos a mim, me acaba me resultando, me parecendo mais significativo. Porque, sei lá, aconteceu na família dele, né? Então aquilo para mim dá um impacto assim maior, né? E ele conta toda a coisa do ele e a esposa com os filhos, começando a dar mais liberdade para os filhos, quando os filhos começaram a ir andando sozinhos para o colégio, e a princípio eles vinham atrás ali meio, né? Acompanhando, vigiando, né? Até liberar de verdade as crianças. Ou a primeira vez que a filha trouxe o almoço dele, sozinha, atravessando, tinha que atravessar uma avenida meio grande, e ele estava apavorado com a minha filha atravessando aquela avenida, né? Mas ela chegou lá tão empolgada e contando e que ela que quase derrubou a comida lá, porque ela estava lá super empolgada, tudo que ela tinha feito, como ela estava se sentindo feliz com aquilo, né? De ter vencido aquele desafio. E um caso também do filho, que começou a aprender a se navegar no metrô, como é que vai para lá, como é que vai para cá. E um dia veio pedindo para os pais se ele podia assistir um jogo de tênis, acho que era meio tarde lá à noite, num campeonato lá, mas bem tarde assim, né? E eles ficaram hesitando, porque era uma coisa ir sozinho, voltar de noite, mas toparam. E na volta, eles não anteciparam um problema, porque o metrô fechou, era tão tarde que o metrô parou de funcionar, quando ele tinha que voltar. Mas o rapaz se virou. Ele saiu lá do metrô, chamou um táxi, explicou para o motorista, não tenho dinheiro para pagar, mas chegando em casa eu peço meu pai pagar. Pode ser. O taxista topou, levou ele para casa, deu tudo certo, né? E ele comenta, olha, eu acho que esse foi o evento mais importante no amadurecimento do meu filho, foi esse evento daí. A partir daí, ele começou a se comportar diferente. E as pessoas ao redor dele naturalmente começaram a tratar ele de forma diferente. Porque ali agora ele estava mais assertivo, mais seguro. De alguma maneira ele tinha se tornado um adulto, né? Um homem, uma pessoa, com aquele desafio que ele superou. Não sei, são histórias, né? Simples, mas pelo menos que a mim, nessa sua simplicidade, me tocam, me acho bonito, me emocionam. Achei bonito essas histórias assim, porque talvez eu me sinta assim, talvez todos nós nos sintamos um pouco assim, como essa criança diante do mundo, como um hobbit, saindo do condado, né, da segurança lá do seu buraco lá na Colina Verde, enfrentando, né, uma terra com dragões e orques e magos e coisas estranhas, né? Eu acho que a vida é um pouco isso, né? Um pouco essa experiência da jornada do herói, né? Do sair do conhecido, do protegido e enfrentar um mundo maior do que você não consegue dominar, mas mesmo assim eu enfrento, mesmo assim eu me lanço, né? Isso é a vida. O amor perfeito lança fora o medo. Lança fora, né? Se lança. Cada mês peguei uma mania agora de mudar o meu fundo de tela aqui do meu tablet de acordo com minha luta do mês, meu exame particular daquele mês. Então, tenho feito em umas imagens super bonitas, que não vou mostrar para vocês, mas tudo bem. Mas na última está escrito assim, eu coloquei essa frase de São João: He theleia agape exobale ton phobon. Entenderam? Não? He theleia agape. O que é agape? O amor, né? Telos é o fim, o consumado, né? He theleia agape, o amor perfeito, o consumado. Exobale.
Exo, para fora, balei, balística, lançar. Exo, balei, ton phobon. O que é phobo? Medo, muito bem. Fobia, né? Exo, balei, o amor perfeito lança fora. O temor lança fora o medo. Olha como você sabe em grego, não? Todo mundo sabe aqui. Mas é bonito isso daqui, né? O amor, a perfeição do amor é lançar fora o medo, é o lançar-se. Lançar fora o medo e se lançar diante da vida. É dar o pulo. É abraçar o desafio. Não fugir, né? Mas um lançar-se. E me parece muito importante isso daí, a gente, para esse começo do ano, a gente começar pensando nisso, né? Lançar-se. Um ano novo. O que me espera esse ano? Não sei. Também fiz, não sei se eu já tinha pensado nisso antes, mas essa coincidência entre o rito, entre aspas, a vigília de Natal e a vigília do Réveillon, que sempre cai no mesmo dia da semana, né? No caso de terça para quarta, né? Nesse ano, né? Ano que vem, não sei, mas sempre é a mesma noite, só que na semana seguinte, né? E pensava nisso, né? Um pouco esse nascimento de Cristo, que é o Natal, e o nosso nascimento, e o nosso renascimento, os ciclos da vida, os ciclos da natureza, trazem consigo isso, um morrer e nascer. A natureza é assim, né? O inverno, no Brasil a gente não tem muitas estações, né? Mas num lugar mais temperado, num clima mais temperado, tem essa coisa, né, da morte da natureza no inverno, que seca as árvores e ressurge depois na primavera. E o dia também é um pouco assim, né? Não só o ciclo da Terra ao redor do Sol, mas a Terra ao redor de si mesma. Você como que morre, né, quando você dorme e você ressuscita, né, retoma a consciência quando você acorda. E é como uma nova chance, né, uma nova oportunidade, uma nova vida, um nascer de novo. E quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, fala Jesus. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa, né, uma vez e outra, passar por esse processo de renovação. E esse novo ano é especialmente oportuno para isso, né? Renovar-nos na luta, renovar-nos na esperança. Como? Lançando fora o medo, vencendo as nossas apreensões, vencendo o nosso pessimismo. Por que a gente tem medo? Bem, porque as coisas podem dar errado. Simples assim, né? E é verdade, né? Muita coisa pode dar errado e muitas vezes dá. Mas você precisa vencer o medo. Esse livro, Geração Ansiosa, o Jonathan Haidt, ele fala disso, né? O modo defensivo e o modo explorador. Tem animais que estão mais no modo defensivo, que estão fugindo. Tem animais que estão mais no modo explorador, tranquilos, que não tem um predador perto, né? E a criança, ou ela está no modo defensivo, porque eu tenho que sobreviver, ou ela está no modo explorador, ela está tranquila, então está aprendendo, está explorando o mundo. E você explora o mundo entre uma coisa e outra. E você vai superando os seus limites, né? E por isso aquilo que te dá medo, ao mesmo tempo, gera uma certa excitação, dá um certo prazer de você superar aquilo que a princípio te dominava pelo medo, agora você aprende a superar aquilo. Ele fala até uma cadelinha que ele comprou, que a princípio era muito temerosa, muito medrosa, covarde. Então ele saía com a cadelinha na rua, ela ficava entre as pernas dele lá, via os cachorrões grandes, se escondia assim com medo. A pouco ela foi ganhando confiança. Levava ela no parque, aí estava lá os cachorrões, ela ficava com medo dos cachorrões bem maiores que ela, né? Mas pouco a pouco ela chegou perto de um e voltava, né? Aí chegava perto lá e voltava. E uma hora ela fazia, era um processo contínuo. Ela ia lá, se aproximava de um cachorro maior, que era tudo bobão, né? Cachorro labrador, assim. E aí ele chegava perto, aí saía correndo com medo, aí passava entre as pernas dele e na mesma sequência já voltava outra vez, como uma criança, né, que toca e tá, né, fica excitada com medo, mas depois, né, isso lembrou uma tradição que a minha mãe criou lá na nossa casa de campo em Nova Friburgo, que é uma tradição com os sapos, que é pegar sapo. Então tem uma tradição que é um rito de passagem para as crianças, né, então sai de noite lá com umas lanternas, no condomínio lá, que tem a casa dos meus pais. Então é pegar o sapo, em geral tem uns sapões razoavelmente grandes assim, e colocá-lo então numa caixa de sapato, né, e levar para casa. E às vezes é uma sobrinha, uma priminha super pequenininha, né, que aquilo é todo um evento, é um monstro aquele sapo, né.
E é legal, você vê, porque a criança, você vê lá o outro pegando e ela já ganha confiança, mas é muito nojento aquilo, então... Mas ela toca e já fica, né, dá uma risadinha, se mistura, né, o medo e o prazer, né? É interessante, né? A criança que vai explorando e vendo que ela consegue dominar aquele monstro lá, não é tão monstro assim. Eu consigo tocar e não morri, né? E me sinto bem por isso, né? Me dá um prazer nisso, né? E ao mesmo tempo ele fala, né? E esse é o problema, essa exploração do mundo, que a criança vai ganhando confiança, o problema de ela ser jogada no mundo virtual para isso, né? Porque no mundo virtual as coisas são muito, muito grandes, muito definitivas, a gente não está preparado para lidar com aquilo direito. Você comete um erro e aquele erro, sei lá, postou uma foto lá, infeliz, aquilo pode ecoar no mundo inteiro, né? E pode demorar 40 anos aquele negócio. Então, tá muita coisa em jogo ali. Então, a pessoa fica apavorada, né? Eu tenho que olhar 1000 vezes se a foto tá legal, eu tenho que Photoshop, sei lá, né? Tem que trabalhar aqui, porque eu não posso cometer nenhum erro aqui, porque olha só, outra pessoa, olha como está sendo achincalhada aqui, por tal peso tá ridículo. Então, aquilo é grande demais para a gente processar, né? Esse é o problema que ele fala, né? Do mundo virtual e o mundo real, né? Porque eu não posso errar na internet, né? Também lembrava na minha família um costume que tinha um avô meu, a gente chamaria de tertúlias, aniversário de alguém, tipicamente nos aniversários, que tinha lá uma refeição comemorativa, e aí meu avô agora vamos conversar, não chamava de tertúlia, mas é o que a gente chamaria, né? Todo mundo, ao invés de várias conversas paralelas, paravam e concentrava todo mundo numa única conversa, numa roda. Então você abria ali uma roda de tertúlia, né? E aí uma pessoa falava por vez e as outras escutavam. Tipicamente contando algum caos com o aniversariante, contando, né, o que aconteceu aquela vez, aquela outra, alguma coisa engraçada. Meu avô incentivava muito até as crianças pequenas a contar as suas histórias, a fazer as suas intervenções. Me lembro uma vez que a titia, não sei o que ele me levou no parque, eu gostei muito. Beleza, estava valendo todo mundo, sensacional, né? E você estava claro, né? Você estava na tua família, então você podia errar. E aquilo me ajudou também. Hoje eu falo para vocês aqui, mas eu sempre fui um cara mais tímido, a minha tendência é a timidez, né? Mas aquilo, desde cedo eu conseguia falar mais ou menos em público, razoavelmente bem, porque eu, sei lá, fui treinado num âmbito ali familiar, seguro e tranquilo, sabe? Que o pessoal não vai ficar no meu pé durante 20 anos, né? Se eu falar aqui uma bobagem. Então você desenvolve aquilo. Como outro dia o padre Marcelo falava de um padre amigo seu que foi dar a primeira meditação de volta no Brasil, e aí ele foi começar com uma situação simples, porque está o sexto sentido, né? Porque tem os outros sentidos que são o paladar, o tato. Aí ele esqueceu, né? Parou assim, travou. Qual que era mesmo os 5 sentidos? E pronto, sei lá, o pessoal deu risada e aquilo fica simpático, né? Alguém que erra, sei lá, alguém que comete... A gente está preocupado demais em acertar, mas a simplicidade conquista, muito mais do que a perfeição. Lia um artigo no site da Obra, umas meninas, não sei de onde, acho que de São Paulo, mas já faz uns mais de 15 anos talvez. Eu vou ficando velho, né? Era um artigo das meninas que iam lá nos hospitais fazer visita lá para os doentes e usavam a técnica do clowning. Eu acho que é assim que elas diziam, do clown, ou seja, do palhaço, né? Então elas iam vestido de palhaço. Então fazia lá o palhaço. E explicava, né, a teoria, tem uma teoria de trás do clowning, que a especialista explicava que o clown, né, você tem que encontrar o teu palhaço, ou a tua palhaça. Que a tua palhaça não é uma personagem que você vai inventar do zero, mas é alguém que está dentro de você. É uma caricatura de você mesma. Você tem que ver o que você tem de mais ridículo. A caricatura é assim, né? Você pega o narigão lá, você pega as orelhas, e você ressalta o meio ridículo. Isso é a caricatura. Então, o clown, para funcionar, você tem que achar, não, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa nervosa nisso, eu sou uma pessoa relaxada, e você vai exagerar aquilo. E por isso que funciona, porque é algo que está dentro de você, é algo natural, não é algo artificial. Não é um personagem que você vai montar, não, é algo que está... É você mesmo ali, né? E é interessante pensar isso. Todos nós, todo ser humano, todos nós somos um pouco ridículos, né? E assim, e tudo bem, né? São José Maria, ele falava, olha, que às vezes me vem alguém dizer, padre, sei lá, às vezes eu me sinto fazendo um papelão.
na minha luta espiritual, faço um propósito, agora acabou, vai ser diferente. Mas 5 minutos depois estou fazendo o oposto do que eu tinha me proposto. Então o negócio parece meio ridículo, né? Agora vai ser assim, só que não, sai tudo errado, né? Sai tudo. E São José Maria falava, olha, não te desanime. A tua vida é uma comédia? Olha, bendita a comédia, porque você não está fazendo isso para Deus, né? Não para as pessoas te aplaudirem, está fazendo para Deus. Então Deus está vendo a tua comédia e está rindo, quem sabe, de você. E pronto, né? E pronto, até deixou Deus feliz, porque ele agora está podendo ter alguém para rir, né? E está rindo do teu papelão lá, feliz da vida, né? E é interessante, me parece nessa comédia divina, o telespectador é Deus. Pode ser algo libertador a gente encarar a vida dessa maneira. As coisas podem dar errado? Pode ser. E daí, né? Pode ficar meio ridículo? É. Quem sabe com sorte eu faço alguém rir, né? Quem sabe Deus vai dar uma risada de mim, né? A nossa vida é um pouco isso, é como essa grande tertúlia com o nosso vovô, entendeu? Deus, né? O meu avô lá, que era um mar de carinho, de bondade, né? Deus muito mais, né? Que está olhando para a gente e não espera de nós, sei lá, uma pessoa super bem comportada e que faz tudo certinho, mas meio engessada, meio, né, temerosa. Não é isso, sabe? Deus nos criou para que a gente viva, para que a gente cresça, para que a gente explore. E uma pessoa que está crescendo, sei lá, é um pouco desengonçado às vezes, né? Você pega esse adolescente que não sabe muito bem o que fazer com aquelas pernas gigantes ainda, né? E ele está meio desengonçado ainda, aquilo está meio, né? E muito bem, é divertido aquilo, é a vida, né? É a vida acontecendo, né? E é assim também, a gente aprendendo, a gente errando. Que bom olhar para a vida dessa maneira, né? Olhar para o ano que começa dessa maneira. Bom, vamos lá, né? Legal, Padre Pedro. Isso de superar o medo ao ridículo, de falar em público, de a criancinha lá tocando o sapinho, beleza, né? Legal. Mas assim, não sei, né? A vida também tem coisas mais difíceis, tem realidades mais duras, que não são só essas coisas mais juvenis, né? Não sei. Meu pai que está doente, terminal, meus pais estão se separando, ou a pressão para passar nesse vestibular, nesse concurso, que se eu não passo isso aqui, sei lá, vai ser toda uma frustração, toda uma decepção. Isso, não sei, parece um pouco diferente dessas coisas que o senhor está falando aí, né? Pois olha, eu te diria que também diante dessas coisas a gente pode e deve ter uma visão esperançada. Por quê? Porque a gente é cristão, né? Nós, como dizia São Paulo, somos salvos na esperança, in spe salvi. É uma encíclica do Papa Bento XVI, né? A esperança nos salva, a esperança. Qual que é o grande livro da Bíblia que trata sobre o drama do sofrimento? É o livro de Jó. Não sei se vocês já leram, talvez não, porque é meio chatinho de ler. Vocês certamente, talvez na missa, já escutaram o começo da história, que são os primeiros 1 ou 2 capítulos, que é a tragédia, que lá morre, os filhos dele vêm lá, roubam o gado dele, tudo dá errado, né? Jó é assim, né? E depois vem o último capítulo, que é um pouco o fechamento, a resposta de Deus. Mas a grande parte do livro, o grande corpo, são um montão de capítulos, são os amigos de Jó dando discursos para Jó. É bem chato, né? E vem um, aí depois dá um discurso que não termina, aí vem outro que dá um discurso também super chato, e depois vem outro que... E no final, então, vem Deus e recrimina esses amigos, que todos deram um discurso errado, deram uma solução errada, e ele abençoa Jó com uma vida muito melhor do que ele que tinha antes, inclusive. E parece como que dissesse, olha, vocês estão errados, por quê? Porque vocês estão olhando para o passado, estão querendo explicar o que o Jó fez para merecer esse castigo, né? Você tem que dar buscando a causa no passado, para toda essa confusão, todo esse drama, por esse sofrimento. E você tem que buscar a solução, a resposta, não no passado, mas no futuro, né? No que vai vir depois disso. É aquilo que você diz, né? Não o porquê que eu mereço, por que eu fiz, mas o para quê. Para que isso aqui está acontecendo comigo? O que Deus quer que eu tire disso, né? Isso é que dá a resposta, a esperança, o futuro, diz São Paulo. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Escrevi os cristãos lá, mártires, sofrendo a perseguição dos romanos. Olha, isso aqui, vocês estão sofrendo, o que eu fiz para merecer isso? Nada, você tem uma vida boa. Mas isso não tem proporção, o que você está sofrendo, com o que você vai receber depois, né?
com a alegria de você ter sido fiel ao Senhor, com a graça, o que Ele tem reservado para aqueles que o amam. A gente, na vida, às vezes vai se encontrar um pouco nesse papel de Jó, né? Por que eu fiz para merecer tudo isso? Por que todo esse castigo? E a alma no céu vai acho que fazer essa mesma pergunta para si mesma. O que eu fiz para merecer tudo isso? Só que no sentido contrário, né? Como quem diz, o que eu fiz de bom certamente não é proporcionado com toda essa maravilha que estou podendo receber agora. Tem proporção. É muito mais, né? 100 por 1, 1000 por 1. O que eu estou recebendo não é proporcional ao tão pouco que eu fiz, né? É na esperança que a gente vai caminhar nessa vida. E na esperança sobrenatural. É normal que nos diversos âmbitos, projetos da vida, como formar uma profissão, dominar uma arte, um esporte, a gente tenha momentos de questionamento, de dúvida, porque as coisas demoram, porque as coisas custam. E o professor lá que parece às vezes que, poxa, complicou de propósito aqui os exercícios que ele tinha que fazer, o técnico lá do basquete, agora você vai carregar aqui uns quilos e vai ficar mais difícil. E aquilo pode parecer meio arbitrário, meio crueldade até. O professor está tão... Ele faz as coisas... Eu estava fazendo bem, agora ficou mais difícil ainda, só porque ele não gosta de mim. E não, né? Não é porque não é crueldade, pelo contrário, né? Porque ele quer que eu chegue muito longe. Você começa a subir uma montanha e você, nossa, é lá em cima tudo aquilo, né? E você dá um passo e outro e virar no meio do caminho um desejo de desistir. Será que vale a pena mesmo, né? Mas se você persevera, você chega lá no alto e você fala, uau, né? Não sei se você já tem essa experiência, mas nossa, eu subi tudo isso aqui, né? Como eu estou alto, né? E como o mundo parece até pequeno agora aos meus pés, porque eu estou aqui no alto dessa montanha, né? E é a recompensa. E o que faz você, quando não está no topo ainda, você não está vendo aquela maravilha, aquela vista incrível, o que faz você colocar ainda um pé na frente do outro, subir um degrau depois de outro? A esperança. A esperança de que agora não tem, mas uma hora eu vou chegar. Está custando agora, mas depois vai valer a pena. É a esperança que nos faz seguir em frente. Tenho citado para vocês, acho que umas 2 vezes nas últimas meses de meditação, essa frase de Santo Inácio de Antioquia, Archepistis telos agape. O começo é a fé e o fim é o amor. Telos agape, o fim é o amor. E assim que eu li essa frase de Santo Inácio de Antioquia, está faltando aqui, né? Falou da fé e do amor, está faltando a esperança. A gente teria que completar Rhodos elpis. O caminho é a esperança. Se a gente começa com a fé, tem fé que vai. E o fim que é o caminho é o amor. O caminho, a esperança é o caminho. Você caminha se você tem esperança. A esperança é preciso porque ainda não cheguei lá, não estou. Mas eu acredito que eu posso, né? Entre a fé e o amor está a esperança, é o caminho. Quem já chegou não precisa de esperança, não precisa caminhar. E quem acha que não dá para chegar também não vai caminhar. A esperança é o caminho. Importante, né? Começar o ano com esperança, fazendo propósitos, apostando alto, desejando muito, com essa esperança sobrenatural, que não nos vai faltar a graça de Deus, dizendo, quem sabe como o salmista, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Tua palavra, o teu auxílio, a tua graça. Dá para a gente saber como é que vai ser esse ano de 2026? Eu posso dizer para vocês, olha, o Brasil vai ganhar a Copa. O teu candidato vai ganhar as eleições. Sabe aquela prova que você vai passar esse ano? Eu não posso dizer isso para vocês, né? Eu não sou profeta nem filho de profeta, né? Esse dom eu não tenho ainda, né? Mas eu sim posso dizer para vocês que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque eu acredito nisso, né? E se é a derrota humana ou a vitória, ou o sucesso, aquilo sempre pode me levar subir na verdadeira montanha, que é a montanha que me aproxima de Deus, que é a montanha da santidade, né? E essa montanha Deus quer que eu escale ela. Deus quer me dar muito, mas conta também com os meus passos, conta também com a minha parte da história, com o meu esforço, que vai nascer primeiro desse meu desejo, dessa minha esperança. Recentemente, por ocasião da festa da Imaculada Conceição,
dei para vocês uma meditação sobre Nossa Senhora, que falei da imagem de Raquel, né, dos 2 filhos de Raquel, José, o primeiro filho, o primogênito, que é uma imagem de Cristo, e Benjamim, o filho da agonia, que é uma imagem nossa, né? Esse duplo nascimento, né, o Natal, Ano Novo, que começa justamente com a festa de Nossa Senhora, que a gente celebrou ontem, né, dia 1º de janeiro, Nossa Senhora, a Maternidade Divina, Mãe de Deus. Interessante que o ano começa não com um dia penitencial, mas começa olhando para a maternidade. Maria, nossa mãe, Mãe de Deus e Mãe nossa. A vida cristã é um esforço, mas é antes um dom. Como o filho, né? A vida é um dom. O amor dos nossos pais é um dom, que eu recebo antes de poder fazer algo para retribuir aquilo. E por isso a nossa esperança vem de Deus, vem de Nossa Senhora, a gente chama ela assim, né? Esperança nossa, porque Jesus, a Salvador, veio dela. Então vamos abraçar essa sugestão que a liturgia nos faz para começar o ano confiando com muita segurança aos cuidados da nossa vida, aos cuidados dessa nossa Mãe do Céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.